Não. Mas hoje tem a abertura da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo na Neoquímica Arena tem Corinthians e Bahia. Acho que a equipe evoluiu na maioria dos aspectos, principalmente nos defensivos, retomada de bola, pressão sobre a bola, neutralizando bastante as oportunidades dos adversários, evitando que eles chegassem na nossa última linha mais vezes. E agora a gente queria acrescentar um pouco a parte ofensiva para esses detalhes, que é sempre mais difícil, porque dá mais trabalho, é muito difícil fazer gol, é muito difícil construir jogadas. Para transformar isso em oportunidades, em construção de jogada, para a gente marcar mais gols. Nós sabemos que é um jogo decidido no detalhe, jogo grande, e jogos assim que nós gostamos de jogar. Então tá com concentração lá em cima, procurar fazer o nosso melhor para poder vencermos o jogo. Nós sabemos que jogar fora de casa é sempre muito difícil, nós precisamos buscar solução para aquilo que tem sido problema, faremos tudo que tiver ao nosso alcance para vencermos o Corinthians dentro da arena, coisa que não acontece há bastante tempo, e esperamos que os 3 pontos venham amanhã junto com o foco, né, que a gente precisa para poder sair dessa situação. Corinthians e Bahia. Nesse Campeonato Brasileiro, em 34 jogos, o Corinthians é o 12º colocado com 44 pontos, 10 vitórias, 14 empates e 10 derrotas, um aproveitamento de 43,1%. Já o Bahia é o 17º, 38 pontos, com 10 vitórias, 8 empates e 16 derrotas. O aproveitamento é de 37,3%. A situação do Bahia é realmente muito complicada. Mais números do Brasileirão para vocês, agora o aproveitamento com o Mano Menezes e também com o Rogério Ceni. O Mano tem 47% de aproveitamento no Corinthians e em 10 jogos tem 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Já o Rogério Ceni tem 44% de aproveitamento no Bahia e em 12 jogos ele tem 5 vitórias, 1 empate, mas também já perdeu demais. 6 derrotas. Renato, vamos lá então falar de Corinthians e Bahia, jogo na Neoquímica Arena, jogão de bola, é um Corinthians que está jogando a vida, assim a gente pode dizer na partida de logo mais. Importante até pensando no que tem amanhã, né? Que eu acho que quando a gente fala de Corinthians, óbvio que esse jogo contra o Bahia é importante, acho que é até mais importante pro Bahia. O Bahia vem numa situação que joga a vida. Muito complicada, hoje inclusive vai ter muito vascaíno torcendo pro Corinthians bastante, inclusive meu editor acaba de falar aqui que ele vai torcer bastante pro Corinthians, mas assim, pro Bahia é uma situação que se você consegue uma vitória no jogo de hoje, aí você embola de novo e Vasco já entra na parada de novo, todo mundo que tá ali já começa a brigar, mas assim, pro Corinthians é muito importante também, porque praticamente encerra o ano. Certo. Pro Corinthians, 47 pontos, você já tá numa situação de não cair. E assim, querendo ou não, eu sei que o corintiano quer o jogo, quer ver jogo, acho que é uma oportunidade pro Corinthians, principalmente ir bem dentro da Neoquímica Arena. Faz tempo que eles não fazem um grande jogo dentro da sua casa, mas eu vou te falar, as atenções estão todas para amanhã. A eleição no clube, ameaça de um lado, ameaça de outro, já falamos aqui, não vejo boas perspectivas nem de um lado, nem de outro, enfim. Dias quentes no clube, viu? Jogo hoje, se não vai bem hoje, eu acho que amanhã também já tem uma influência também grande no que vai ser o clima na eleição. Enfim, é um jogo importante para ambos, mas pro Bahia, se não ganha, se não consegue pontuar hoje, principalmente pro Bahia, eu acho que aí foi de arrasta. Eu também acho. Acho que é o jogo da vida realmente do Bahia nesse Campeonato Brasileiro. Agora, pensando em um Rogério Ceni que está completamente focado, no time do Bahia completamente focado, e olhando para o time do Corinthians, que já está praticamente fora dessa luta contra o rebaixamento, isso não é mais realidade, eu acho que nem se conversa muito mais sobre isso. Essas eleições, esse momento conturbado, pode mudar alguma coisa no time do Corinthians, Renato? Então, eu acho que sim, porque a gente está falando de uma situação que tem o nome do André Negão como candidato, que está há muito tempo no clube. E a gente está falando de jogadores que também estão muito tempo no clube, de funcionários que estão muito bem. Uma eleição mexe sim com a vida de muita gente. E inclusive de vários jogadores que não sabem se continuam no próximo ano. Tem muita gente com o contrato acabando no Corinthians também em dezembro. Acho que foi uma semana, principalmente para o Mano, dias, né? Não só uma semana, mas aí alguns bons dias
de muito trabalho também nesse aspecto, de blindar o CT, né? Sim. Para quem não é de São Paulo, não conhece a estrutura do Corinthians, conheceu o Parque São Jorge, que é na Zona Leste também, que é o clube associativo e tal, as piscinas, a quadra e tal, que é onde acontece. Que é onde acontece a questão da eleição, do pipipi, do papapá, daqui e ali. E o Corinthians tem o CT, que é Zona Leste também, mas é mais pro extremo, já é quase pro aeroporto de Guarulhos. E o CT, sim, ele já é um ambiente mais fechado e tal. Então tem como você blindar. Totalmente eu não sei. Se realmente isso não tá chegando, se não... E influencia a vida de pessoas que estão no CT também. Então isso, seja o da base, seja o do profissional. Então o Mano teve aí bons dias de trabalho. Eu acho que defensivamente ele conseguiu dar um salto muito grande nessa equipe. Certo. É um Corinthians hoje muito mais seguro atrás, muito mais organizado. Você vê uma estrutura, você vê uma linha defensiva já bem ajeitadinha. O desafio era, ofensivamente, criar mais situações. Ter mais repertório, mais movimento, mais jogada. E isso não vinha acontecendo. O Corinthians, inclusive, tem tido dificuldades em jogos dentro da sua casa por conta disso. Porque vai ter que propor, vai ficar com a bola. Eu não vejo o Bahia querendo ficar com a bola hoje também. Então, eu acho que é uma oportunidade pra gente ver se o Mano conseguiu avançar nesse sentido. Se ele conseguiu incrementar um pouquinho mais. Eu acho que ele acerta quando ele chega e estanca, fecha a casinha. Só que agora já dá pra pensar em estar melhor um pouco na frente. Quem hoje apresentou o melhor futebol, Bahia ou Corinthians? Assim, realmente eu não vejo tanta diferença. Eu acho que a questão do Bahia é muita oscilação, né? Eu acho que o Bahia, com o Rogério, o Bahia fez bons jogos, fez jogos num nível bem interessante, mas fez jogos muito ruins também. Então, tanto que a gente vê, né? 5 vitórias, 6 derrotas. Quase não tem empate. Ou você vai para um lado ou vai para o outro. O aproveitamento do Rogério é um aproveitamento que manteria o Bahia na Série A com esse aproveitamento. Sim. Só que ele chegou um pouco tarde. Então, acho sim, como todos os times do Rogério, que eu acho o Rogério muito bom treinador. Bahia é um time organizado, é um time que tem qualidade, que tem bons jogadores, mas essas trocas, assim, realmente acabaram pegando, e a situação de, se não ganhar hoje, se não pelo menos empatar hoje pro Bahia, vai complicar. Olha, Fãs de Esportes, a gente está falando de toda a tensão que está rondando o time do Corinthians por conta das eleições deste sábado. E hoje de manhã, os muros do Parque São Jorge amanheceram pichados, também com marcas de tiros, inclusive. E aí o Corinthians soltou essa nota de repúdio aos ataques ao Parque São Jorge. O Esporte Clube Corinthians Paulista repudia o vandalismo e os atentados contra sua sede no Parque São Jorge na madrugada de quinta para sexta. Segundo relatos de funcionários e testemunhas, além de imagens de câmeras já disponíveis, os ataques se iniciaram por volta das 3h30 da madrugada, quando foram efetuados disparos contra a fachada do prédio administrativo do clube, e algum tempo depois, indivíduos picharam os muros do clube e fixaram faixas no arco da portaria 1 e no portão 3. A segurança do clube interveio, ninguém se feriu. O Corinthians comunicou o incidente à Polícia Civil, está reunindo mais imagens de câmeras e outras evidências para chegar à identidade dos autores desses atos criminosos. E aí o clube repudia mais uma vez as atitudes, reforça o empenho para que o processo eleitoral deste sábado ocorra em paz, contando com grande apoio policial. Claro que a polícia vai estar reforçado, o policiamento vai estar reforçado lá no Parque São Jorge, mas a partir disso a gente já vê como é um clima de muita tensão por lá. Então são 400 pessoas, né, que são alguns sócios da sede que conseguem votar, e aí eles votam para a presidência no próximo triênio e também para eleger 200 conselheiros. Os conselheiros votam, alguns sócios também votam, mas é pouca gente, né? São 400 pessoas apenas votando nesse presidente e nesses conselheiros, Renato. O que é um absurdo, né? A gente falando de um clube do tamanho do Corinthians, do tamanho de torcida que o Corinthians tem, e quem define os próximos 3 anos do clube são 400 pessoas. Eu acho... claro que todo corintiano tem que votar, talvez a gente esteja exagerando, mas eu acho que o Corinthians já passou da hora de democratizar um pouco mais isso, abrir um pouco essa votação. Realmente, pelo que eu escuto, tende a ser uma das vezes mais apertadas que vai ter na história do clube. A situação nas últimas eleições, ela até ganhou com uma margem interessante, e a tendência agora é de ser apertado, ninguém sabe o que vai acontecer, muita gente em dúvida,
Tá polarizada a parada, não é só no país, não. No Corinthians também a eleição também vai ser no limite. Lá pela noite, lá pelas 8, 10 horas da noite, 8, 9, 10 horas da noite, saberemos quem será. Lembrando que a gente vai usar urnas do TSE para fazer a votação. Sim, TSE de São Paulo para fazer a votação, exatamente. Em mais um emocionante episódio do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Bahia se preparam para um confronto crucial na Neoquímica Arena, agendado para as 21 horas, horário de Brasília, deste sábado, pela 35ª rodada. As duas equipes têm metas distintas na competição, tornando o embate ainda mais intrigante. O Corinthians, impulsionado por uma vitória expressiva sobre o Grêmio, busca consolidar sua posição no meio da tabela e se distanciar ainda mais da ameaça de rebaixamento. Com 44 pontos, a equipe alvinegra não apenas almeja assegurar sua permanência na Série A, mas também vislumbra subir na classificação. O período de treinos durante a data FIFA ofereceu aos jogadores a chance de aprimorar estratégias e reforçar a confiança para o desafio diante do Bahia. Por outro lado, o Bahia, em uma situação mais delicada, necessita urgentemente de um bom resultado para recuperar o fôlego e a confiança. O tricolor enfrenta um momento difícil, com 3 derrotas consecutivas que resultaram na entrada na zona de rebaixamento. O Bahia está atualmente na 17ª posição, com 38 pontos, apenas 3 pontos atrás do Cruzeiro, o primeiro time fora do Z4. Diante desse cenário, o confronto contra o Corinthians torna-se crucial para as aspirações do Bahia de permanecer na elite do futebol brasileiro. Gostaríamos de ouvir sua opinião sobre as expectativas para esse confronto imperdível. Como você avalia o desempenho dessas equipes e quais são suas previsões para o resultado? Compartilhe seus comentários, análises e não se esqueça de se inscrever no canal para ficar atualizado sobre mais conteúdos esportivos. E claro, não hesite em deixar seu like se estiver curtindo a cobertura. Até a próxima!